Olá! A atividade de hoje é a de número 14 de ciências. Essa atividade deve ser feita no livro, nas páginas 80 e 81. Tem um pequeno texto para leitura na página 80 e na página 81 tem algumas atividades, porém faremos apenas a atividade 1 e 2, não precisa realizar as outras atividades, somente a 1 e a 2. Então, lá na página 80 tem um textinho e o título do texto é Mudanças climáticas afetam o ciclo da água. O texto trata das mudanças no clima e como isso afeta as chuvas. O nosso planeta tem ficado cada vez mais quente, a temperatura da Terra tem aumentado. Isso porque as queimadas em matas e florestas, as indústrias, as fábricas e os automóveis emitem vários gases, dentre eles o dióxido de carbono. Esses gases eles chegam na atmosfera e formam uma camada, segurando o calor dentro do planeta. É mais ou menos o que acontece quando seus pais estacionam o carro por um tempo diretamente no sol, sem sombra. E quando vocês entram no carro, está um calor enorme. O banco está quente, o volante, tudo quente. Esses gases que os carros, as motos, as queimadas, as indústrias liberam, formam um tipo de escudo na Terra. E por isso que o nosso planeta tem ficado cada vez mais quente. Porque devido a esse escudo, o calor do Sol ele entra na Terra e não consegue sair, ele fica preso na Terra, aumentando a temperatura do planeta. Com esse aumento da temperatura, aumenta a evaporação e a quantidade de vapor de água na atmosfera, modificando a formação de nuvens, a época e a quantidade de chuvas, provocando mudanças no ciclo da água. E algumas alterações que ocorrem no ciclo da água são as secas e as enchentes. As secas causam prejuízos às plantações, porque falta água, e com isso pode faltar alimento. Com a seca também podemos ficar sem água para beber, para tomar banho, para cozinhar, para as coisas básicas que precisamos para a nossa sobrevivência. Muitas pessoas sofrem e morrem com a seca em todo o mundo, inclusive no Brasil. Mas não é somente a falta de água que produz sofrimentos e consequências. Também o excesso de chuva causa grandes consequências para a natureza e para os seres vivos também. Pois com as fortes chuvas acontecem enchentes, acontecem deslizamentos de terra, o que pode deixar as pessoas sem casa e até mesmo perder a própria vida. Depois de ler o texto da página 80, vocês irão responder duas questões na página 81. A primeira questão diz assim: como o aumento da temperatura afeta o ciclo da água? Nós vimos que com o aumento da temperatura do planeta, aumenta a evaporação e a quantidade de água na atmosfera. Isso causa mudanças na quantidade e na época das chuvas. Na número 2 diz assim: de que forma o ciclo da água afeta os habitats? Com essas mudanças no ciclo da água e nas chuvas, há regiões que ficam secas e outras alagadas, prejudicando os seres vivos. Por exemplo, em regiões onde há seca, há grande mortalidade de seres vivos. Não é bom nem pouca, nem o excesso de água no solo, nem para as plantas, nem para os animais. Mãos à obra e bons estudos.